Lucas, vejamos agora Lucas 5, versículo 1, sobre o mesmo tema do encontro com o discípulo. Diz assim, o títulozinho aqui é A Pesca Maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, que se a gente vê o versículo antes, Jesus começou a pregar ali, perto à beira do mar, né? Começou a pregar, mas a multidão era grande e começou a apertar ele, né? A multidão, ele no meio pregando, a turma começou a apertar, ele se sentiu incomodado, sem poder pregar, e olhou junto ao lago de Genezaré, e olhou e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Agora ele viu 2 barcos que tinham acabado de chegar e os pescadores estavam lavando as redes. Viu 2 barcos parados e os pescadores estavam lavando as suas redes, que geralmente as redes veio daqueles matos, né? Eu acho que não me engano, são sargassos, né? Enfim, coisas do mar, e estavam lavando a rede, né? Tem que guardar ela lavadinha, né? Estavam lavando, tinha acabado a pescaria ter sido até ruim a pescaria, estavam lavando as redes. Não estavam mais pescando, estavam lavando as redes, né? Lavando as redes. Aí Jesus entrou em um dos barcos, para sair de onde estava a multidão apertando, entrou no barco Simão Pedro, pediu-lhe que eu afastasse um pouco da praia, estava na beira do mar, né? Disse, afasta um pouquinho para dentro do mar, afasta mais, né? E era o barco Simão Pedro, que até então ele não conhecia. Ele não conhecia Pedro até então. Pedro não era seu discípulo. Presta atenção nesse detalhezinho, viu? Que Lucas agora está falando um detalhe muito importante desse encontro com Jesus. Ele fala que Jesus estava pregando e a multidão o acochava, o cercava, né? Já no relato de Mateus, fala apenas que Jesus ia caminhando, não dá o detalhe de pregando, fala apenas caminhando, livremente. E viu os irmãos, Pedro e André, jogando as redes, pescando, o ato da pescaria. Marcos vem e relata o mesmo acontecimento. Já Lucas vem, inspirado também pelo Espírito Santo, também não era presente naquele momento, inspirado pelo Espírito Santo que não erra, diz que agora Jesus estava pregando à beira do lago de Genezaré. Quando a multidão estava aproximando dele, acorchando ele, dificultando sua pregação, ele olhou e viu 2 barcos que havia chegado na praia, estava lá na praia ali, e subiu do barco e pediu para o camarada lá, que por sinal era o Pedro, pediu para, olha, põe mais para o mar, que ele queria ficar mais distante para poder executar o seu trabalho de pregador. E foi atendido a ele, botou o barco mais para dentro para o mar, né? Diz assim, entrando em do barcos, que era o Simão Pedro, pediu que eu afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. E agora assentou-se, no lugarzinho, no banquinho lá no barco, e começou a pregar para as multidões. Quando acabou de pregar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Agora ele dá ordem a Pedro, disse, olha Pedro, pega as tuas redes e joga no mar, no lago. Ora, no outro relato, Pedro estava já pescando, quando Jesus o chamou. Nesse relato, ele não está mais pescando, já tinha lavado as redes, estava com o barco na praia. Jesus pede para que o barco se lance novamente ao mar. Ele entra no mar, começa a pescar, começa a pregar. Depois de pregar, ele disse, olha, joga as redes. O que Pedro diz? Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Mestre, porque ele viu ele pregando, ele nas suas palavras bonitas pregando, ele chama logo de mestre. Mestre, passei a noite toda pescando, não peguei nada, mas se tu está mandando, eu vou lançar.
Não duvidou daquele cidadão que estava que pregou no barco dele. Mas às vezes a história que é um pouco, quiçá, na verdade, quiçá não, na verdade, muito diferente da primeira contada por Mateus. Que eles estavam pescando, ele aí já não estava mais pescando, já tinha parado, porque a noite toda pescou e nada pegou. Estava só lavando as redes. Mas agora ele se lançou de novo a rede ao mar pela ordem de Jesus. Isto fazendo, aí ele lançou as redes. Apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase naufragar e a pique. Olha a situação agora. Jogaram as redes e a pescaria da noite todinha que não teve êxito, pela manhã teve grande êxito pelo poder de Jesus. As redes começaram a encher de peixe, chamaram outro barco que estava com ele, vieram, encheram os 2 barcos de grandes peixes, multidão de peixe. Milagre, né? Vamos dizer assim, milagre. Mas a questão é que não estou querendo falar de milagre. Estou querendo falar do relato em si, que está totalmente contrário. Não adianta chiar, não adianta xingar, não adianta espernear. É contrário aos 2 primeiros relatos de Mateus e Marcos, que fala que eles estavam lançando a rede já estavam pescando, no ato de pescaria, mandou parar e seguir, e logo seguiu. Não teve nenhum ato de pesca, continuar pescando, jogando mais rede, se pescou ou não pescou a noite toda, não teve nada. Apenas chamou e ele imediatamente o seguiu, seja, sendo eles Pedro e seu irmão André. E logo em seguida foi João e seu irmão Tiago. Não é isso que tem no outro relato? Está lá. É só ler o que está gravado aí no áudio já, no vídeo. A referência bíblica que eu dei. Não teve esse diálogo. Não, mestre, eu já pesquei tudo. Não teve. Foi imediatamente, vem pescar e pronto, acabou. E na primeira não teve nem pregação, não teve nada. Foi passando no vento e chamando. E aqui teve a pregação, teve a multidão, teve isso, teve aquilo. E foi isso, né? Vamos lá. Vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Agora Simão fica, né, com aquele milagre intenso ali dentro dos peixes, ele se ajoelha e diz: Senhor, retira-te daqui, porque eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu. Olha, ele aqui, ele já está com Tiago e João, filhos de Zebedeu, junto. Mas espera aí, no outro relato, quem foi primeiro encontrado foram Pedro e seu irmão André. Depois, pouco tempo depois, foi que os 2 foram encontrados. Mesmo assim, não houve pesca mais. Houve só um chamado e foram embora. Não houve mais nada. Aqui já diz, não, Pedro teve a pesca, teve a pregação, Pedro se admirou com a pesca, com o milagre, e também os 2 que estavam junto dele. Olha, está divergente o texto. Divergente. Desculpem. Divergente. Não adianta tentar arrumação, porque está divergente o texto. É só ler com a mente aberta, com capacidade mental, sem as amarras religiosas, sem os preconceitos religiosos, que você vai entender que João e seu irmão, e Tiago, já estão na cena já. Ou esse relato aqui é verdadeiro e os outros são falsos. Não são detalhezinhos, não são relatos, todo relato é divergente, não é detalhe. Exemplo, na primeira falou que pegou tantos peixes, 2 quilos de peixe, na segunda falou 3,5 kg. São detalhes, né? Detalhes, mas não é isso que eu estou falando aqui. O encontro em si, a forma do encontro, como foi feito o encontro, está totalmente... não bate. Bate o de Mateus com Marcos, bate certinho. Mas o de Mateus, de Marcos com o de Lucas, não bate. É divergente demais. Para ser inspirado pelo só Espírito. Porque todos eles não estavam presentes, eles não estavam presentes no do outro, mas o Espírito Santo revelou a ele, né? Para fazer esse livro, não é?
todos creem que isso aqui é revelado pelo Espírito Santo. A Bíblia é revelada pelo Espírito Santo. Soprou o pneuma. Né? Mas aqui não bate as coisas. Bem como Tiago, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Agora já disse que eles eram sócios. Disse Jesus assim, irmão, não temas. Doravante, da agora em diante, serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram. Veja que é a mesma conversa. Agora foi depois de uma pesca que eles deixaram o barco e seguiram Jesus. Lá estavam pescando, eles só estão pescando. Jesus não interviu em nenhum milagre para multiplicar os peixes, para pegar peixe, nem ordem a ele. Apenas chamou, eles foram. Aqui já teve todo uma história da multidão apertando, de pregação, de depois perguntar a ele, que joga essa rede, ele já trabalhou todo, não peguei peixe, toda essa história. Ah, mas essa história são detalhes que ele não quis contar. Não cabe essa história desse detalhe de pescador, não cabe, porque foi imediato, entende que foi imediato, a chamada foi imediata. Vem, ponto, seguiu e foi. Não, Jesus passou a noite conversando, teve um diálogo com ele ali, aí podia ser que naquele meio termo ali tivesse pescado, não. Jesus passa, vê os dois irmãos e chamam, e eles deixam tudo imediatamente e segue Jesus. Aqui não, já teve diálogo, teve uma pregação de quantas horas, ninguém sabe quantos minutos, quantas horas Jesus passou pregando do barco. Teve toda uma história diferente, né? Para poder Jesus chamar os discípulos para ser os seus pregadores, né? Para poder Pedro ser o pescador de homens. Teve toda uma diferença de um relato para o outro. É diferente demais. É o que chamamos de contradição, né? Agora tem um relato aqui de João. João também dá seu relato. O apóstolo João, que foi citado ali, também dá o seu relato, né, sobre esse episódio aqui. E é mais ainda contrastante com esse relato que eu já li, quando João fala disso aqui. É diferente demais. Vamos ver agora. João capítulo 1. Vou começar do verso 32, tá certo? Para entender o contexto aqui. Agora João vai falar. Entenda bem que está ligado de alguma forma com esses primeiros versículos que eu li. Mas vamos ver se não difere, novamente, difere dos dois relatos. Difere ainda mais do encontro de Jesus com os seus primeiros discípulos. Pelo menos, o primeiro discípulo foi Pedro e André. Vamos ver se não difere mais ainda do que eu já falei agora. Diz assim, o título aqui é o batismo de Jesus. Veja onde está agora, no batismo de Jesus. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. E esse aqui é João o Batista, né, o que batizou Jesus, não é o João o discípulo que escreve o livro. João só viu isso por intermédio João só escreveu isso depois por intermédio do Espírito Santo. Presta atenção, quem está relatando isso é João, o chamado João Evangelista. Mas quem viu essa cena aqui foi João Batista, viu? Porque João não estava lá presente no batismo de Jesus, não tinha nenhum discípulo ainda. Não tinha conhecido. Porque todo aquele chamado foi depois do batismo. É só ler a Bíblia. Foi depois do batismo, Jesus saiu caminhando que conseguiu encontrar seus discípulos. Aí fez o discípulo. Mas aqui era o batismo dele. Ele estava começando o seu ministério com o batismo. Vamos lá. Eu não conhecia, diz João Batista. Aquele Batista porque o nome Batista porque foi convencionado, veio do batismo. Quem o batizou. Não que o nome dele seja batismo. Não estou dizendo isso não. Estou dizendo que para a gente diferenciar um do outro, João Batista que o batizou, João Evangelista que fez o evangelho. É só essa questão que eu estou falando de João Batista, certo? Para não dizer que eu estou criando heresia aqui, não. Vamos lá. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem viu descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Aí João falou, aquele que me enviou, diz que aquele a quem vires descer o Espírito, esse é o Messias, o Salvador, né? Enviado. Aí João
No dia seguinte, estava João ouvindo outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. João Batista estava, que João Batista tinha discípulos, né? Foram para o deserto, ali começou a batizar muita gente e tinha seguidores dele, discípulos dele, João Batista. E estava ali no outro dia, um dia após o batismo, presta atenção, um dia após o batismo, que ele batizou Jesus, ele estava ali junto com 2 de seus discípulos, quando de repente viu Jesus passar e disse: eis o Cordeiro de Deus. Aí apontou para o Messias, mostrou aos 2 discípulos, ó, eis aí o Cordeiro de Deus, enviado de Deus. É esse homem aí que está passando aí, né? Os 2 discípulos, ouvindo o dizer isto, seguiu Jesus. Os discípulos ouvindo essa palavra, porque todos naquela época, ou praticamente muitos, esperavam a vinda do Messias. Quando João falou que aquele era o Messias, os 2 discípulos já deixou João de lado e foi atrás de Jesus. Simples assim, não é isso? Sem heresias, sem enrolação. Ouviram e foram atrás de Jesus, que passou caminhando por perto de João Batista. Vamos lá. E Jesus, voltou para trás, né? Voltou para trás, assim. Voltou, só por ser para trás, né? É um pleonasmo aqui. Mas virou o rosto para trás, né? Virou o corpo para trás, que viu os passos dos discípulos vindo atrás dele, dos discípulos de João Batista, o que basou ele. Vendo que o seguias, perguntou-lhe: o que queres? O que buscais? Jesus agora pergunta para ele: o que vocês querem aqui, atrás de mim? Responderam os 2: passei. E vendo Jesus que buscaram, o que buscais? Disseram: Rabi, disseram: mestre, onde moras? Onde assistes? Os 2 discípulos perguntaram: mestre, onde moras? Onde tu assistes? Onde tu ficas? Perguntou Jesus. Os 2 discípulos que acompanhou ele. Ele disse: vinde e vinde e vão ver onde eu estou. E eles seguindo Jesus, os 2 discípulos. Respondeu: vinde e vede. Pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Até o detalhe da hora, ele disse, era a hora 10ª. Eles acompanharam Jesus e viram onde ele estava morando, e ficaram com ele aquele dia. E era a hora 10ª, quando eles chegaram lá. Ficaram conversando, Jesus batendo papo. Os 2 discípulos, e aqui não citam os nomes dos 2. Eram discípulos de João. E com certeza tornaram-se seus discípulos. Mas qual é o nome dos 2? Não diz. Mas aí não é a questão saber quem é o nome dos 2. A questão é: não havia aqui pescaria, não havia lago, não havia mar, não havia nada. Apenas que eles estavam passando, Jesus estava passando após um dia do batismo, estava passando junto, quando João, que batizou ele, disse: ele aí, o Cordeiro de Deus, eis aí o Messias que o mundo espera. E eles seguiram. Então, mestre, onde tu moras? Vem, me segue. E ali seguiram Jesus e conversaram com ele quase o dia todo, conversando com ele. Veja, não há pescaria, não há multidão, não há nada. Não há nada. O relato aí é cru. Esses foram os 2 primeiros discípulos de Jesus. Será que esse discípulo era Pedro e seu irmão, André? Não sei. Não diz. Se não diz, eu fico calado. Mas a história que Mateus conta, que Marcos conta, que Lucas conta, não foi junto ao mar? Não foi pescando? Ou lavando as redes? Ou depois de uma pescaria que Jesus o chama para pescadores, que ele segue Jesus? Aqui não precisou nada disso, aqui foi direto. Ele passando junto a João Batista, depois do batismo, ele segue e passa o dia conversando com Jesus. Também não diz que eles ficaram como discípulos de Jesus, não, mas eu estou supondo que ficaram como os seus primeiros discípulos. Mas não interessa. Tu entendeu agora? Que os relatos são diferentes, mas o pior... Mas eu estou dizendo que podia ser... Eu estou dizendo aqui que podia ser Pedro e seu irmão, mas não é.
Preste atenção quem é esse discípulo, que agora vai dizer quem é. Eu disse aqui só para vocês ficarem pensando. Mas um dos dois discípulos vai ser identificado pelo nome. Está no versículo de baixo. Era André, versículo 40 do versos 1 de João. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Opa! Quer dizer, daqueles dois discípulos que estavam com João Batista, um dia após o batismo de Jesus, que não era perto do mar, nem perto do lago, mas no deserto, perto do Rio Jordão. Quando viu falar, correram até Jesus. Um era André, irmão de Pedro. Ele não estava com Pedro quando conheceu Jesus. Estava com outro discípulo. E não estava lavando as redes, nem muito menos pescando. Nem muito menos depois de uma pesca maravilhosa. Isso eu chamo de contradição do espírito. Vamos lá. Não terminou não, tem mais. Ele achou primeiro ao seu... Era André, irmão de Pedro, seguindo a Jesus. Ele achou primeiro ao seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Aí, certamente ele deixou Jesus ali, dado momento, foi embora, e achou Pedro. André procurou seu irmão Pedro e relatou a Pedro que tinha encontrado o Messias. Ou seja, não tem nada a ver aquela história que os dois estavam juntos no mar quando encontrou Jesus. Não. Primeiro que Jesus foi André. Depois ele chama Pedro para conhecer Jesus. E o levou, e diz assim mais, versículo 42 do capítulo 1 de João, diz assim, e o levou a Jesus. E agora ele pegou seu irmão, vamos lá ver onde ele mora, eu sei onde ele mora, vamos lá. E pegou Pedro, levou até Jesus. Olhando Jesus para Pedro, disse, tu és Simão. Jesus já disse o nome dele. Não sei se Tiago se André tem dito o nome a ele, ou foi uma revelação. Tu és Simão, o filho de João, disse até o nome do pai. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus já profetizou sobre ele. Olha a diferença aqui, hein? Ele foi apresentado a Jesus pelo seu irmão, que foi apresentado a Jesus por João Batista. A história do mar, do lago, ou tu esquece essa, que entra na contradição violenta. Não é detalhes do encontro, não é detalhes, são relatos totalmente diferentes. Dá para entender vocês? Que o relato é totalmente diferente um do outro, que aqui não há harmonia entre eles. A harmonia só há entre Mateus e Marcos. A harmonia ali, os dois, certinho. Mas não há harmonia entre Mateus, Marcos e Lucas, nem harmonia entre Mateus, Marcos, Lucas e João. Não há harmonia. Não há harmonia alguma. Agora, cadê? No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Aí no dia seguinte dessa conversa aqui, já seguiu para a Galileia e encontrou Filipe, disse a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, que já estavam seguindo eles. Filipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Aí agora falou, eu encontrei o Messias, já é Filipe. Agora foi um chamando o outro, entendeu agora? Foi um chamando o outro agora. Perguntou a Natanael, de Nazaré? Pode ser alguma coisa de boa de Nazaré? E aqui vai, gente. E aqui vai o relato. Eu termino aqui para não ficar o vídeo tão longo. Analise os textos que eu coloquei aí. Todos os textos que eu coloquei. E veja por você mesmo. Se você nunca percebeu isso. Se alguém nunca te ensinou isso, que eu sei que é difícil. Parece uma história boba. Parece que não tem importância. Não tem importância, que não é questão de salvação. Para com isso.
Se uma coisa está errada, se a coisa é mentira, e a mentira procede do demônio, como diz as Escrituras. Então, como pode você elaborar em mentira? Isso aí está errado, mas outras coisas importantes. Se o relato dos encontros dos discípulos, dos primeiros encontros, está diferente, tem que estar mentiroso aí. Alguém deve estar mentindo aí. Quem mentiu? Mateus e Marcos? Ou Lucas? Ou João mentiu? Os três não podem estar certos, porque são relatos diferentes, diametralmente diferentes um do outro. Com você, o julgamento é a palavra. Eu estou aqui para julgar, fazer sentença. Estou apenas dizendo que para mim, fica bem claro que é relatos distorcidos, relatos diferentes. É uma contradição, sim. Se é o mesmo Espírito que inspirou a escrever, então o Espírito se enganou? Houve problema quando foram colocados esse texto da Bíblia, quando foi redigido esse texto pelos copistas. Com vocês a palavra, quem vai estudar esse texto. Uma boa tarde a todos.